estava lá na... A primeira alternativa, precisam sair. Pois eu também. Eu saí da... 3 horas, saí correndo da escola, estou encerrando o curso lá. Saí correndo para cá, 3 horas, chego aqui. Não tem, não é possível. Começou 13h15, 13h20. O conselheiro Jadid atrasou. Aí atrás a gente também. Vamos começar menos. Havendo um número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da segunda Câmara. Enquanto os presentes, excelentíssimos senhores conselheiros Irã Coelho das Neves, conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira e representante do Ministério Público de Contas, procurador de contas, doutor Terto de Moraes Valente. Em discussão, ato número 19 da sessão ordinária da segunda Câmara, realizada no dia 25 de novembro de 2014. Os senhores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria de Sessões, para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, senhores conselheiros, para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase do julgamento dos processos regulados pela pauta. Processo sobre a relatoria do conselheiro Irã, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico, no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta o conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Senhor presidente, em bloco, com exceção do processo TC 18.244/2013, do DETRAN MS, para o qual solicita a retirada da pauta para reexame. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhora conselheira presidente, senhor conselheiro substituto. O Ministério Público desejaria, antes de mais nada, pedir vista para reexame do processo TC 10.882/2013 da Prefeitura Municipal de Costa Rica. É um ato de registro de preço de 2013. Quanto aos demais processos, com exceção dos que foram retirados de pauta, o Ministério Público mantém seus pareceres. Com a palavra, o conselheiro Irã, relator das matérias, para proferir a leitura dos seus relatórios e votos. Senhora presidente, conselheira Marisa, ilustre procurador de contas, doutor Terto de Moraes Valente, senhor conselheiro substituto, senhores funcionários. Nosso primeiro voto, senhora presidente, é o de número 21.504/2012, que abriga o pregão presencial número 2/2012, realizado pelo município de Inocência, sob a titularidade do senhor Antônio Ângelo Garcia dos Santos. O voto foi proferido da seguinte forma: pela regularidade e legalidade com ressalva do referido procedimento licitatório, em razão do defeito verificado na instrução processual, representado pelo não encaminhamento da cópia da portaria que designou os membros da comissão de licitação, pela recomendação atual ao ordenador de despesa, no sentido de que adote providências administrativas tendentes a melhor instruir os processos autuados perante esse Tribunal de Contas, pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da respectiva contratação, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Quanto ao processo número 117.813/2012, que trata do relatório da inspeção ordinária número 29/2012, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2011, levado a efeito no Fundo Municipal de Investimentos Culturais de Campo Grande, tendo como gestor o senhor Roberto Figueiredo. O voto acompanha o parecer ministerial no sentido que seja prolatada a seguinte decisão: pela regularidade e legalidade dos procedimentos administrativos examinados, sem prejuízo da apreciação de outros atos não contemplados na referida amostragem, bem como eventuais denúncias ou procedimentos autuados ou que vierem a ser autuados supervenientemente, pelo arquivo do presente feito, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Já no processo número 118.815/2012, que trata do relatório da inspeção ordinária número 45/2012, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2011, realizado no Fundo Municipal de Saúde de Coxim, tendo como titular o senhor Gilberto Portela Lima. O voto acompanha o parecer ministerial e propõe julgamento nos seguintes termos: pela regularidade e legalidade com ressalva dos procedimentos inspecionados, em virtude da não apresentação da cópia do parecer do Conselho Municipal de Saúde, conforme reclamado pela equipe técnica, pela recomendação ao atual titular, no sentido de que, nas futuras inspeções que vierem a ser realizadas no órgão, seja apresentada toda a documentação comprobatória da regular operacionalização, pelo arquivamento do presente feito e pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. No que respeita ao processo número 12.720/2013, tendo como objeto o convênio número 20/2012, firmado entre o município de Paranaíba, representado pelo senhor José Garcia de Freitas, e a Associação dos Estudantes de Paranaíba. O voto está consubstanciado nos seguintes termos:
pelo julgamento da prestação de contas do mencionado convênio como contas regulares com ressalva, em razão do não encaminhamento das cópias dos pareceres jurídicos que respaldam a formalização dos termos aditivos de prorrogação de prazo, conforme reclamado no curso de instrução processual, pela aplicação de multa no valor equivalente a 50 UFERM, sob responsabilidade do senhor José Garcia de Freitas, concedendo-lhe o prazo regimental para promover o recolhimento em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, fazer a comprovação nos autos sob pena de cobrança judicial, pela recomendação aos atuais ordenadores de despesa no sentido que adote providências administrativas com vistas à melhor observância da instrução dos processos encaminhada a esta Corte, pela intimação do resultado do julgamento dos interessados, com relação ao processo número 1351/2014, que trata do convênio número 1/2013, firmado entre o município de Três Lagoas, representado pela senhora Márcia Moura, e o Grupo de Fraternidade Espírita José Xavier, o voto acompanha o parecer ministerial e propõe a decisão da seguinte forma: pelo julgamento da prestação de contas do Estado do Convênio como contas regulares, pela quitação à ordenadora de despesa, senhora Márcia Moura, e pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Voto nesse mesmo sentido para os processos 24.194/2012, relativo ao convênio número 112/2011, firmado entre a Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, representada pela senhora Maria Cecília Amêndola da Mota, e a Associação da Educação Especial Marcelo Takahashi, e 3.223/2004, 3.023/2014, 3.342/2014 e 2.929/2014, que tratam dos convênios 25, 11 e 10, todos de 2013, firmados pelo município de Três Lagoas, sob a responsabilidade da senhora Márcia Moura, respectivamente com as entidades Rotary Clube de Três Lagoas, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Três Lagoas e Creche Dona Clementina Carrato. Por sua vez, no processo número 9.579/2014, relativo ao pregão presencial número 64/2014, realizado pelo município de Naviraí, representado pelo senhor Leandro Pérez de Matos, do qual resultou a ata de registro de preço número 38/2014, o voto acompanha o parecer ministerial e propõe à colega da Câmara a seguinte decisão: pela regularidade e legalidade do procedimento licitatório iniciado na modalidade de pregão presencial e assim também, no que se refere à formalização da respectiva ata de registro de preços, pelo retorno desses autos à segunda ICE para acompanhamento das contratações dele derivadas, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Voto nesse mesmo sentido para os processos 6.561, 7.014, 7.025, 7.473, 6.746, 8.643 e 6.946, todos de 2014, que tratam dos pregões presenciais de números 20, 27, 32, 7, 43, 47, 30, também de 2014, todos instaurados pelo município de Naviraí, sob responsabilidade do senhor Leandro Pérez de Matos, e que deram origem, respectivamente, às atas de registro de preço de números 18, 20, 22, 17, 24, 30 e 23, todos de 2014. E ainda o processo 20.408/2014, relativo ao pregão eletrônico número 7/2014, realizado pela Secretaria de Estado de Administração, representada pela senhora Thier Iguchi Viegas dos Santos, do qual resultou a ata de registro de preço de número 15/2014. Quanto ao processo número 6.931/2014, que trata do pregão presencial número 17/2014, instaurado pelo município de Ivinhema, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, tendo como responsáveis, respectivamente, Éder Wilson França Lima e Ana Cláudia Costa Buller. O voto acompanha o parecer do Ministério Público de Contas e propõe o seguinte julgamento: pela regularidade e legalidade do referido certame licitatório, pelo retorno desses autos à segunda ICE para que aguarde as formalizações dos respectivos contratos, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. No processo número 10.654/2012, concernente ao empenho número 210/2011, emitido pela Secretaria Municipal de Políticas e Ações Sociais e Cidadania de Campo Grande, representado pela senhora Berenice Maria Jacob Domingos, em favor da microempresa MDR Distribuidoras de Serviços Limitada, o voto acompanha o parecer ministerial e propõe a decisão nos seguintes termos: pela regularidade e legalidade da formalização do mencionado empenho e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhar a etapa da execução financeira, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados,
Esse mesmo voto para o processo de número 7.360/2014, que trata do contrato número 80/2014, celebrado entre o município de Naviraí, representado pelo senhor Denilson Aurélio de Souza Barbosa, e a microempresa Robson Fernandes Locação de Máquinas e Equipamentos. No que respeita ao processo de número 6.742/2013, relativo ao contrato número 46/2013, firmado pelo município de Santa Rita do Pardo, representado pelo senhor Cacildo Dagno Pereira, com a microempresa Adalberto Despensieri Dracena, o voto acompanha o parecer do Ministério Público de Contas, no sentido de que seja prolatada a decisão nos seguintes termos: pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro termo aditivo ao mencionado contrato, pelo retorno desses autos à segunda ICE para acompanhar a etapa da execução financeira, pela intimação dos interessados acerca do resultado desse julgamento. Por derradeiro, no processo número 5.115/2014, pertinente ao contrato número 37/2014, celebrado entre o município de Naviraí, tendo como ordenadores de despesa a Anelise Andrade Coelho, Ciro José Toaldo e Adilson Nunes Jardim, e a empresa Porto Seguro, Companhia de Seguros Gerais, o voto acompanha o parecer ministerial e propõe o seguinte julgamento: pela regularidade e legalidade do pregão presencial número 187/2013, bem como da formalização do referido contrato, pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhar a execução financeira e pela intimação dos interessados acerca do resultado desse julgamento. São os votos, senhora presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Só queria fazer uma colocação aqui, conselheiro Irã, sobre justamente esse processo que o doutor Teto, do Ministério Público de Contas, pediu vistas, o 10.882/2013, porque achei muito interessante essa discussão, que é recorrente também no meu gabinete. Então, é bom que a gente possa pacificar, doutor Teto, essa questão, que vai facilitar muito também o nosso trabalho. Sim. Eu gostei muito da proposta que Vossa Excelência colocou aqui. Doutor Sérgio, alguma consideração? Não, Excelência. Não havendo encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Com voto ao conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira. Com o relator. Eu também voto com o relator em todos os processos. Aprovado por unanimidade, vão ao expediente. Processo da relatoria desta conselheira, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhora presidente, mantemos os pareceres. Passo a relatar os meus pareceres e votos. Antes, eu retiro para reexame o processo 7.135 de 2010 da Prefeitura Municipal de Paranaíba, já que é o mesmo teor do que Vossa Excelência pediu vista na terça-feira passada, portanto, a gente já examina os dois na mesma época, mesmo teor. Passo, então, os relatórios e votos que estão sobre a minha responsabilidade. Processo 2.988/2013, da Prefeitura Municipal de Cacilândia, responsável Carlos Augusto da Silva, termo de credenciamento número 1 de 2010. Serviço de coleta de material e realização de exames. Observada formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto pela legalidade e regularidade do procedimento licitatório e da formalização do termo de credenciamento. Processo 2.999/2013, da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho, responsável Nelson Sintra, contrato administrativo 186/2012. O objeto é contratação de segurança desarmada. Eu acolho os entendimentos dos órgãos de apoio e voto no sentido por declarar a regularidade e a legalidade do procedimento licitatório e da formalização do contrato administrativo. Voto no mesmo sentido nos 12 processos a seguir. 7.974/2013, da Prefeitura Municipal de Paranhos, responsável Júlio César de Souza, um contrato administrativo número 37/2013, objeto de serviço de suporte a hardware e software. Processo 8.266/2013, da Secretaria de Estado de Educação, responsável Maria Nilene Badeca da Costa, contrato administrativo 814/2013, objeto a aquisição de kit escolar. Processo 17.626/2012, da Prefeitura Municipal de Ponta Porã, responsável Flávio Caiate, contrato administrativo 59 de 2012, aquisição de materiais gráficos. Processo 8.330/2013, da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia, responsável Nilceia Alves de Souza, um contrato administrativo 62 de 2013, objeto é locação de maquinários. Processos 4.753, 4.865, 4.761, 4.131,
3.653, 4.763, 4.767, todas de 2013, da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, responsável Wilson Cabral Tavares. O assunto são os contratos de obra número 10, 32, 21, 3 de 2013, 263 e 34 de 2012 e 33 de 2013. Objetos referem-se na sequência à elaboração de projeto básico e executivo, com estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental para pavimentação de rodovia, serviços de manutenção e conservação das rodovias estaduais não pavimentadas de Nova Andradina, Miranda e Paranaíba, restauração asfáltica de rodovia e serviços de manutenção e conservação das rodovias estaduais não pavimentadas de Dourados e Jardim. Processo 2430-2013 da Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul, responsável Miriam Aparecida Paulatti, contrato de obra número 21 de 2012. O objeto é obras de infraestrutura urbana no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande, compreendendo o sistema de esgotamento sanitário, extensão de rede de sistema de abastecimento de água, pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais. Quanto ao processo 515 de 2010 da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, responsável Simone Tebet, contrato administrativo número 2 de 2010. O objeto é a contratação de empresa especializada na área de telecomunicações para prover comunicação entre diversos pontos físicos diferentes. Eu acompanho o entendimento da equipe técnica da CCE e o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar a regularidade e a legalidade dos termos aditivos elencados nos autos, bem como da execução financeira do contrato. Voto no mesmo sentido nos três processos a seguir. 8.787/2013, da Prefeitura Municipal de Amambai, responsável Sérgio Barbosa, contrato administrativo 271/2013. O objeto é fornecimento de produtos de agricultura familiar para a merenda escolar. Processo 93.445/2011, da Prefeitura Municipal de Costa Rica, responsável Valdeli dos Santos Rosa, contrato administrativo 1831/2011. O objeto é aquisição de medicamentos. Processo 95.800, de 2011, da Prefeitura Municipal de Cacilândia, responsável Carlos Augusto da Silva. O assunto é o contrato administrativo 116 de 2011. O objeto é aquisição de combustível. Quanto ao processo 60.016 de 2011 da Câmara Municipal de Três Lagoas, responsável Jurandir da Cunha Viana Júnior, contrato administrativo 9 de 2011, o objeto é prestação de serviços. Eu acolho os apontamentos da CCCE e do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade dos termos aditivos e da execução do contrato, pela aplicação de multa equivalente a 30 uférmios ao responsável à época pela contratação, pela não remessa de documentação obrigatória ao Tribunal de Contas dentro do prazo legal. Voto no mesmo sentido no processo a seguir. O 17.017, de 2012, da Prefeitura Municipal de Iguatemi, responsável José Roberto Felipe Arcorvede, num contrato administrativo número 25, de 2012, cujo objeto é o fornecimento de material odontológico. Quanto ao processo 7.001, de 2013, da Prefeitura Municipal de Iguatemi, responsável José Roberto Arcorvede, contrato administrativo número 21, de 2013, cujo objeto é o fornecimento de combustíveis e lubrificantes. Observadas formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto no sentido por declarar regular e legal a formalização do contrato. Voto no mesmo sentido nos dois processos a seguir. O 24.561 e 24.562, ambos de 2012, da Prefeitura Municipal de Amambai, responsável Dirceu Luiz Lanzarini. Contratos administrativos 57 e 55, ambos de 2012, cujo objeto é a aquisição de pneus novos, câmaras e protetores. E também o processo número 18.835/2013, da Secretaria de Estado de Educação, responsável Marina Helene Badeca da Costa. O assunto é ordem de fornecimento 209 de 2013, cujo objeto é a aquisição de peças para manutenção e reposição de equipamentos. Quanto ao processo 3.710 de 2009, da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social, responsável Tânia Garibe, contrato administrativo número 10 de 2009, cujo objeto é o serviço de postais. Eu acompanho o entendimento da CCE e o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar a regularidade e a legalidade da formalização dos termos aditivos. Voto no mesmo sentido nos 9 processos a seguir. 4.045 de 2010, da Prefeitura Municipal de Ponta Porã, responsável Flávio Caiate, contrato administrativo 37 de 2011, cujo objeto é a prestação de serviço de informática.
o 292 de 2013, da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, responsável Wilson Cabral Tavares, contrato administrativo 117 de 2012, cujo objeto é manutenção contínua de motoniveladora e pá carregadeira com reposição de peças originais. E processos 11.822 e 9.113, ambos de 2010, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, responsável Antuir Jacini, contrato administrativo 93 e 51, ambos de 2010, cujo objeto é a contratação de empresa prestadora de serviço móvel para a área de registro no Estado de Mato Grosso do Sul, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, que deverá ter cobertura nacional, e contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva em rede de rádio e comunicação. Processo 75.210 de 2011, da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, responsável Simone Tebet, contrato administrativo 148 de 2010, cujo objeto é o serviço de instrutor de curso de percussionista. Processo 7.656 de 2008, da Secretaria Municipal de Educação de Corumbá, responsável João Bosco da Silva e Souza, contrato administrativo 28 de 2007, sobre locação de imóvel. Contrato 8.206 de 2010, da Secretaria de Estado de Saúde, responsável Beatriz Dobache, contrato administrativo 52 de 2009, para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração. O processo 72.120 de 2011, da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, responsável Márcia Moura, contrato administrativo 310 de 2011, para locação de imóvel. E o processo 74.692 de 2011, da Prefeitura Municipal de Cacilândia, responsável Carlos Augusto da Silva, contrato administrativo 86 de 2011, para a contratação de agência de publicidade. Quanto ao processo 4.390 de 2013, da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, cujo responsável é Wilson Cabral Tavares, contrato administrativo 14 de 2013, para locação de impressoras multifuncionais, lousa interativa e outras, com fornecimento de suprimentos. Observada as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto pela legalidade e regularidade do procedimento licitatório, da formalização do contrato e do primeiro termo aditivo. Processo 16.981 de 2012, da Prefeitura Municipal de Caracol, responsável Maria Odete dos Santos, contrato administrativo 56 de 2012, cujo objeto é aquisição de óleos lubrificantes, fluidos, filtros e graxas. Eu acompanho o entendimento da CCCE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar a regularidade e a legalidade do procedimento licitatório, da formalização do contrato e dos primeiros e segundo termos aditivos, além da execução financeira da contratação. Processo 3.383 de 2012, da Prefeitura Municipal de Costa Rica, responsável Jesus Queiroz Bairde, contrato administrativo 1913 de 2011, cujo objeto é o fornecimento de medicamentos da farmácia básica. Observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto pela legalidade e regularidade da formalização do contrato e dos termos aditivos, bem como da execução financeira do contrato. Voto no mesmo sentido no processo a seguir. O 17.010 de 2012, da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo, responsável Robson Luiz Moreira, contrato administrativo 149 de 2011, cujo objeto é o fornecimento de gasolina comum e óleo diesel comum. Quanto ao processo 119.096 de 2012, do Departamento Estadual de Trânsito, cujo responsável é Carlos Henrique dos Santos Pereira e Maria das Graças Freitas, assunto notas de empenho 485 de 2010 e 606 de 2011. O objeto é a aquisição de mobiliário e utensílios domésticos. Acompanhando o entendimento da CCE e o parecer do Ministério Público de Contas, voto no seguinte sentido, por declarar a regularidade e a legalidade da formalização das notas de empenho e da execução financeira e aplicar multa regimental no valor de 30 UFERMs a cada um dos responsáveis, em razão da remessa intempestiva de documentação obrigatória a este tribunal. Processo 8.725 de 2013, da Prefeitura Municipal de Paranhos, responsável Júlio César de Souza, contrato administrativo 40 de 2013, cujo objeto é a aquisição de peças automotivas para reposição e manutenção de viaturas. Eu compactuo com o entendimento dos órgãos de apoio e voto no sentido por declarar a regularidade e a legalidade da formalização do contrato administrativo e da execução financeira. Processo 7.197, 7.215, 7.232, 7.245, todos de 2013, da Secretaria de Estado de Educação, responsável Maria Nilene Badeca da Costa,
Sobre o assunto, ordem de contratação número 20, 10, 11 e 21, todos de 2013, objeto aquisição de cadeiras, móveis escolares, conjuntos escolares e cadeiras universitárias. Observadas formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto no seguinte sentido, por declarar regular e legal a execução financeira da ordem de contratação. Voto no mesmo sentido nos 3 processos a seguir. O 17.019 de 2012, da Prefeitura Municipal de Paranhos, responsável Dirceu Betoni, contrato administrativo número 7 de 2012, cujo objeto é fornecimento de combustível. Processo 18.234 de 2012, da Prefeitura Municipal de Ponta Porã, responsável Flávio Caiate, contrato administrativo número 43 de 2012. O objeto é prestação de serviço de consultoria. Processo 2.722 de 2013, da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho, responsável Nelson Sintra, contrato administrativo 137 de 2012, cujo objeto são serviços funerários. Quanto ao processo 2.451 de 2013, da Prefeitura Municipal de Cacilândia, responsável Carlos Augusto da Silva, termo de credenciamento número 19 de 2011, cujo objeto é a realização de exames de mamografia. Observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto por declarar regular e legal o procedimento licitatório, o termo de credenciamento e a execução financeira. Voto no mesmo sentido nos processos a seguir. O 1073 de 2013, no processo a seguir, 1073 de 2013, da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, responsável Wilson Cabral Tavares, assunto contrato de obra número 199 de 2012, cujo objeto é a elaboração de relatório de avaliação ambiental. Em todos os processos aqui relatados, as multas arbitradas deverão ser recolhidas ao FUNTC no prazo regimental e o resultado do julgamento será devidamente comunicado às autoridades competentes. Em discussão, os relatórios e votos dessa conselheira. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Com o voto, conselheiro Irã. Acompanho o relator em todos os processos. E conselheiro substituto Célio. Com relator. Aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Encerrada a pauta do julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros, representando o Ministério Público de Contas, para breves comunicações. Encerrada a fase das comunicações diversas, e nada mais havendo a tratar, essa presidência vai encerrar a presente sessão ordinária da segunda Câmara, convocando o outro para dia e hora regimentais. Está encerrada a presente sessão.